Café Central. E tal como temos vindo a anunciar ao longo desta manhã informativa, o nosso convidado é o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. A conversa vai ser via WhatsApp, uma vez que o Dr. Olavo Correia está neste momento na ilha de São Nicolau. Importa conhecer o posicionamento do Governo em relação à proposta de orgânica para a Presidência da República. Diploma, uma proposta que foi entregue ao Governo em maio de 2022 e que ainda não seguiu para o Parlamento. Queremos também saber qual é o posicionamento do Governo em relação à decisão da Presidência da República de atribuir um salário ou uma subvenção à Primeira-Dama, doutora Débora Catiza Carvalho. Uma conversa que começa aqui connosco. Que já está via WhatsApp o Sr. Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. Bom dia. Importa saber, Dr. Olavo Correia, se o Governo foi informado desde o início, se tinha conhecimento dessa solução que foi gizada pela Presidência da República de atribuir uma remuneração à Primeira-Dama. Aliás, há dias, na conversa com o Sr. Chefe da Casa Civil, aqui neste mesmo espaço, no Café Central, disse que essa solução foi discutida, quer com o Primeiro-Ministro, quer com o Sr. Vice-Primeiro-Ministro, sobretudo na altura da arbitragem do orçamento para 2023 e 2024, e que não houve, da parte do Governo, nenhuma reserva em relação a esta situação. O senhor tinha conhecimento ou não dessa solução encontrada pela Presidência da República para atribuir esse salário à Primeira-Dama? Bom dia. Talvez, para começar, dizer que eu não gostava muito de entrar neste tema ao pormenor, até por respeito que eu, enquanto membro do Governo, devo à Presidência da República de Cabo Verde, mas também pela minha posição enquanto cidadão. Por isso eu queria apenas clarificar alguns aspectos na minha qualidade enquanto Ministro das Finanças, tendo em conta as últimas afirmações que, no fundo, não correspondem de toda a verdade. Carlos, repare, nós vivemos em Cabo Verde num Estado de Direito. Nós não vivemos em Cabo Verde num Estado de opiniões ou num Estado de propostas. A figura de Primeira-Dama não existe em Cabo Verde. Se ela não existe, esta figura, não pode haver salário para esta figura. Portanto, não há em nenhuma lei em Cabo Verde, nem na Constituição da República, nem na orgânica da Presidência, a figura da Primeira-Dama. O que existe é o cônjuge do Presidente. Portanto, há uma diferença entre um estatuto para a Primeira-Dama e a figura que está na lei orgânica da Presidência da República, que é do cônjuge do Presidente da República. Portanto, aquilo que existe hoje na lei é a figura de cônjuge do Presidente da República e os benefícios e as regalias estão devidamente previstas no quadro legal e no orçamento do Estado. Qualquer outra alteração em relação a esse quadro legal, Carlos, compete ao Parlamento da República de Cabo Verde. E as pessoas podem ter opinião sobre essa matéria. Eu admito que o Presidente da República tem opinião diferente sobre isto. O chefe da Casa Civil estava em curso, de facto, uma proposta de alteração da lei orgânica da Presidência da República, mas é uma proposta, e essa proposta só pode ser aprovada pelo Parlamento. Enquanto o Parlamento não aprovar, que é o legislador, porque o nosso regime não é presidencial, nem semipresidencial, é parlamentar e parlamentarismo mitigado, e, portanto, só pode alterar a configuração em relação à criação desta figura, só pode ter esse poder o Parlamento de Cabo Verde, que é um órgão plural. Enquanto isto não for aprovado pelo Parlamento, Carlos, não pode haver alteração ao status quo que existe hoje, e que é de conhecimento da Presidência da República e de todos os concidadãos de Cabo Verde. Portanto, estamos a fazer aqui um debate sobre uma coisa que não existe. Primeira-Dama é uma figura que foi criada pela imprensa em Cabo Verde.
não está em nenhuma lei. Não estando na lei, Carlos, todo o resto que estamos aqui a discutir são opiniões. Mas Cabo Verde não é um Estado de opiniões. Cabo Verde é um Estado de direito. O seu jornalista pode verificar as leis em Cabo Verde. Vai verificar a Constituição da República de Cabo Verde, vai verificar a Lei Orgânica da Presidência da República e vai ver se encontra lá essa expressão primeira-dama. Não existe. Portanto, se não existe primeira-dama enquanto figura, como que nós podemos pagar salário para esta figura? Eu penso que nós temos que esperar que o Parlamento legisle sobre esta matéria, não é? E até lá, tem de figurar aquilo que existe na lei. Sr. Vice-Primeiro-Ministro, portanto, por aquilo que está a dizer, não concorda com as recentes declarações, também aqui no espaço Café Central, do senhor chefe da Casa Civil, o Dr. Jorge Tolentino, em como já existe um estatuto da Primeira-Dama em Cabo Verde, que isto vem praticamente desde a independência nacional, através de normas, direitos, digamos, mais no âmbito do costume, portanto, que essa figura e esse estatuto, inclusivamente, já existe. Não, ele fala do cônjuge do Presidente da República, para o qual existe um gabinete na Presidência da República e que está previsto na Lei Orgânica da Presidência. O seu jornalista pode verificar, eu desafio, Carlos, a verificar. Vai verificar, com o apoio dos juristas da Rádio de Cabo Verde, se há na Constituição da República de Cabo Verde ou na Lei Orgânica da Presidência da República a expressão primeira-dama. Se lá está. Não está, Carlos. Não está. Está a figura do cônjuge do Presidente da República. Há um gabinete para o cônjuge Carlos, do Presidente. Há uma diferença entre primeira-dama e cônjuge do Presidente da República. Não são coisas iguais. Sim, doutor Olavo Correia, mas... O que está na lei cabo-verdiana é a figura do cônjuge do Presidente da República e está na Orgânica da Presidência as regalias, não é, que são conferidas ao cônjuge do Presidente da República. A proposta que existe, Carlos, é para mudar isto, mas a proposta só pode ser aprovada pelo Parlamento. Nós estamos num Estado de Direito, não estamos num Estado de opiniões. Eu respeito a posição do Presidente da República, eu respeito a posição do chefe da Casa Civil, mas, Carlos, só pode vingar, só pode valer quando o Parlamento decidir. Até o Parlamento tem o direito de não aprovar. Sim, eu entendo o que está a dizer, mas nós estamos a falar de um país que veio fazer 50 anos de independência e sempre se referiu, digamos, à figura da Primeira-Dama nas cerimónias oficiais. Sim, mas o senhor deputado é jornalista, o senhor jornalista tem a noção do quadro legal, vai verificar aquilo que existe no quadro legal e vê, e há uma diferença, até porque em algumas geografias, que eu não vou qualificar, existe esta figura, em outras não há. Portanto, aquilo que existe na lei cabo-verdiana e que é reconhecimento daqueles que exercem esse cargo hoje, que estão na Presidência da República, porque quando se candidataram a esse quadro legal que existia, é o que está hoje em vigor. Não houve nenhuma alteração desde 2007, Carlos. Se não há nenhuma alteração desde 2007, com base em que comando é que vamos alterar o quadro em vigor? Não há. Portanto, uma coisa são opiniões que eu respeito, não tenho de concordar, não vou aqui emitir a minha opinião pessoal. Mas eu respeito a opinião do Presidente da República, eu respeito a opinião do chefe da Casa Civil, em como devemos ter um estatuto para a Primeira-Dama, que deve ser exercido em regime de exclusividade. Cara, eu respeito, eu não tenho que concordar, mas eu respeito. Portanto, mas quem decide sobre isto, Carlos, é o Parlamento de Cabo Verde, não é nem o Governo, nem a Presidência da República. Está a entender, Carlos? Não, claro, portanto, com certeza. Só podemos dizer que a figura de Primeira-Dama é exercida em regime de exclusividade através de um comando parlamentar. Eu posso ter opiniões, a Presidência da República também, e respeitamos, porque é um órgão da República. Doutor Olavo Correia, mas o Governo aceitou receber, digamos, essa proposta para uma nova orgânica da Presidência da República. Isto foi desde maio, sim, eu sei, isto desde maio de 2022. Porque é que o Governo ou não devolveu essa proposta à Presidência da República ou não o fez chegar ao Parlamento, que tem essa competência reservada? Carlos, quem tem o poder de propor é o Governo, o Parlamento, não é? ou os parlamentares, como é óbvio, não é? A Presidência da República não tem esse poder legal. E no quadro das relações institucionais, não é? O processo está a ser discutido e analisado no quadro das relações institucionais entre o Governo e a Presidência da República. Portanto, aquilo que o Presidente da República propõe
É óbvio, não é lei. A lei só é aprovada pelo Parlamento. Está a perceber, Carlos? Portanto, o que nós estamos aqui a discutir é o pagamento de um salário em regime de exclusividade à primeira-dama de Cabo Verde. Portanto, não há quadro legal, não há comando legal, tanto mais que até hoje ninguém disse com base em que quadro legal é que isso foi pago. Foi com base numa diretiva. Mas uma diretiva não pode criar uma figura. Uma diretiva não pode dar um comando para se pagar um salário a ninguém, Carlos. Portanto, eu respeito a opinião, não é? Eu respeito a opinião, eu respeito a proposta, mas, Carlos, só podemos alterar aquilo que existe hoje através de um comando legal parlamentar, não através de uma opinião ou de uma proposta. Sim. Está a entender, Carlos? Portanto, sim, estou a entender. E parece-me também que os ouvintes já entenderam esta parte. Agora, o que é que foi dito é que o senhor esteve na Presidência da República, o chefe da Casa Civil também apresentou-lhe esta proposta no momento da discussão do orçamento da Presidência da República e essa rubrica com essa remuneração da Primeira-Dama lá estava e o senhor não se opôs. Não, Carlos, eu não tenho de opor nem deixar de opor. Eu não trato das questões particulares que as diversas orgânicas apresentam. Eu trato de um budget, é de um plafond, é de um envelope. Eu não tenho poder, enquanto Ministro das Finanças, para discutir se o Presidente da República nomeia Primeira-Dama em regime de exclusividade, nomeia assessores, quantos consultores. Eu não tenho esse poder e nem poderia ter, não faz sentido. Eu discuto, é um envelope financeiro para a Presidência da República e esse envelope financeiro só será utilizado nos termos da lei. Eu não entro em pormenores, eu não tenho poder para discutir se Primeira-Dama essa figura exercer em regime de exclusividade ou não. Eu não tenho esse poder. Mas, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, o Banco do Tesouro acaba por autorizar um pagamento que, segundo as suas palavras, é um pagamento ilegal. Carlos, isso é falso. Isso é falso, foi uma confusão. Eu não diria que é irresponsável, mas procura confundir as pessoas. Há uma diferença entre o governo e os mais órgãos de soberania, está bem? Por exemplo, só para explicar melhor, se o Ministro do Mar, não é? Ou o Ministério do Mar, ordenar qualquer pagamento, eu tenho no Ministério das Finanças um controlador financeiro, não é? Que verifica a legalidade dessa despesa. E eu posso recusar esse pagamento se o Ministério entender, através do controlador financeiro, que essa despesa não está de acordo com o quadro legal, está a ver? Mas em relação à Presidência da República e ao Parlamento, que são órgãos de soberania, não há controlo da legalidade da despesa. O Tesouro funciona como um banco. E um banco, o que é que um banco faz, Carlos? Tu tens lá uma redução orçamental de X, por exemplo, de 100, para a Presidência da República. A Presidência da República ordena o pagamento e o Tesouro é obrigado a fazer o pagamento. O Tesouro não controla e nem tem poder para fazer isso. Repare, Carlos, seria grave que o Ministro das Finanças tenha poderes para confirmar a legalidade de uma despesa ordenada por um órgão de soberania que é o Presidente da República. Ou seja, se o Presidente da República quiser viajar, quiser contratar serviços, quiser pagar bens e serviços, eu, enquanto Ministro das Finanças, tenho o poder, imagina o ridículo, o poder de controlar a legalidade dessa despesa. Não, isso não existe em Cabo Verde. O que existe é um Banco do Tesouro em que o órgão de soberania, Parlamento e Presidência da República ordenam o pagamento e o Tesouro não tem o poder para controlar a legalidade dessa despesa, o Tesouro apenas faz o pagamento. Mas pode advertir, a senhora Vice-Primeiro-Ministro não autoriza, mas pode advertir que esta solução, esse pagamento, Carlos, é ilegal. Não, Carlos, o Banco do Tesouro não tem de advertir nada. O Banco do Tesouro paga. Quando você tem um dinheiro no banco e dá uma ordem para fazer um pagamento, o banco te adverte em relação àquilo que tu fazes, cara. Não. Isso é, estamos a criar aqui uma... Mas estamos aqui a falar de dinheiros públicos, é diferente. Não, Carlos, o Presidente da República presta contas ao Tribunal de Contas e fica tudo registado. Mas o Tesouro, enquanto Banco do Tesouro, no quadro da lei em vigor, não tem poder para verificar nem advertir nada em relação à legalidade das despesas que foram ordenadas pelo Parlamento ou pela Presidência da República enquanto órgão de soberania. Eu estou de acordo com essa regra, porque eu acho que eu não tenho poder enquanto Ministro das Finanças para ter um subordinado que está ali a vasculhar e a autorizar ou não uma despesa ordenada por um órgão de soberania. O órgão de soberania presta conta ao Tribunal de Contas e pode haver ações de inspeção, mas nunca ações de controle a posteriori ou concomitante em relação à despesa ordenada pela Presidência da República. Isso fica muito claro, a diferença entre um Banco do Tesouro
e a diferença com o controle da despesa por parte de uma entidade que faz parte do perímetro do governo. São duas coisas completamente diferentes. Portanto, a Presidência da República está na chamada bancarização, faz parte também... Não, bancarização significa Banco do Tesouro, significa que o Tesouro apenas ordena... Os recursos estão ali, não vão para os bancos comerciais, ficam no Tesouro, a Presidência ordena, o Tesouro paga. Não há controle da despesa, isso eu lhe garanto, em absoluto. Não há controle da despesa, nem da despesa ordenada pela Presidência da República e nem pelo Parlamento. Portanto, Sr. Ministro, eu deduzo que é por causa desse entendimento do Governo que há todo esse atraso, digamos, em fazer chegar esta proposta de nova orgânica ao Parlamento, porque o Governo não concorda com, digamos, alguns aspectos constantes dessa proposta da Presidência da República. Deduzo das suas palavras. Eu estou a falar aqui enquanto Ministro das Finanças. Essas questões são tratadas pelo Primeiro-Ministro e pela Ministra da Presidência do Conselho de Ministros. Eu acho que são essas duas pessoas que podem falar sobre o tema que tem a ver com a orgânica da Presidência. Eu estou a falar, enquanto Ministro das Finanças, quando é que nós podemos ordenar uma despesa. Ou seja, enquanto a lei orgânica não for alterada da Presidência, nós não podemos ordenar uma despesa que tem a ver com um cargo inexistente. Está a ver, Carlos? Portanto, mas as questões ligadas às relações com a Presidência da República e com as alterações à lei orgânica da Presidência são tratadas pelo Primeiro-Ministro de Cabo Verde e pela Ministra que tem a tutela da Presidência da República, da Presidência do Conselho de Ministros, não por mim, enquanto Ministro das Finanças. Portanto, enquanto Ministro das Finanças, aquilo que eu estou a dizer é que o Banco do Tesouro não controla a despesa e também há uma coisa que foi dita que é grave também, Carlos. Repara que se há uma fuga de informação, é claro que há uma fuga de informação, nós temos de verificar, estamos a verificar. Mas nós não podemos partir do princípio que esta fuga saiu do governo. Porque todos aqueles que, a partir da Presidência, intervêm no processo, têm a informação. Como que nós sabemos hoje que esta fuga teve origem no governo? Acho que isso não é responsável. Aquilo que é responsável é deixar que as investigações sejam feitas e depois, com base nas conclusões, possamos tirar as devidas ilações sobre essa matéria e o que estamos a fazer. Portanto, mas confirmando, Carlos, isso eu lhe garanto em absoluto. O Tesouro não faz o controlo da despesa da Presidência nem do Parlamento, tendo em conta que um Banco do Tesouro apenas recebe a instrução e faz o pagamento. Não faz o controle. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, seja como for, a Presidência da República... Mas deixe-me só colocar-lhe esta questão. Deixe-me só colocar esta questão. Portanto, a Presidência da República é uma das entidades também que estão adstritas ao perímetro, digamos, do Estado, está no SIGOV, no Sistema Integrado de Gestão Orçamental e Financeira, portanto, e há documentos, em princípio, documentos, digamos, não diria sigilosos, mas documentos pessoais que têm informações que devem ser salvaguardadas e esses documentos vieram para a praça pública. E eu lembro-me também que há aqui uns tempos vieram à praça pública, através de jornais, relatórios de Inspeção-Geral das Finanças em relação aos fundos do ambiente e turismo e que na altura o Sr. Ministro também se preocupou com esta fuga de informação. Como é que isso está a acontecer? Portanto, informações que estão no perímetro do Estado, no SIGOV, e que saltam aqui para fora? Carlos, repare, aquilo que eu faço sempre, quando as coisas acontecem, é mandar fazer uma averiguação e, em função dessa averiguação, tomar medidas. Repare que aquilo que não pode ser feito é, antecipadamente, tentar acusar, digamos aqui neste caso, um outro órgão, quando temos muita gente que está envolvida neste processo. Inclusive a própria Presidência da República. Mas acha que a Presidência da República teria interesse em publicitar esses elementos? Eu não estou a dizer. Não, Carlos, eu não estou a dizer. Estou a dizer que temos... Não, repara, Carlos, são várias pessoas que estão nesse processo, eu não sei, mas aquilo que eu estou a dizer é que, em princípio, todos aqueles que intervêm no processo podem ter capturado aquela imagem. Portanto, eu não sei onde. Portanto, eu só posso concluir quando for... terminar a averiguação. Eu não posso, nesta fase, antecipar, já acusar, quase até caluniar que as pessoas estão a fazer isso. Não, Carlos, eu penso que não é a melhor forma de se abordar esse tema. Pode acontecer, não devia ter acontecido, mas quando acontece temos que atuar, temos que intervir para corrigir, mas com tranquilidade, sem estar a acusar atempadamente, antecipadamente. A Comissão Nacional de Proteção de Dados está a fazer
averiguação. Nós também, ao nível do Ministério das Finanças, já ordenei uma averiguação interna, envolvendo o NOSI e a própria Direção-Geral, a própria Inspeção-Geral de Finanças, e no final tiraremos as devidas conclusões, mas aquilo que eu peço é não antecipar as conclusões, não acusar órgãos de soberania, porque nós não temos nenhum interesse nisto. Eu tenho estado muito preocupado em relação a essa matéria. Houve várias afirmações sobre este tema que eu até hoje não fiz nenhum comentário, porque acho que devemos proteger a presidência da República enquanto órgão da República de Cabo Verde, deixar que as instâncias façam as devidas análises e averiguações, e depois dessas análises tomaremos as decisões, seja da parte do governo como também da parte da presidência da República, para podermos repor a normalidade. Eu apelo à serenidade. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, mas já ficou aqui claro que o senhor não concorda com essa solução encontrada pela Presidência da República de proceder à requisição da doutora Débora Carvalho para um regime de licença especial, exercer a tempo inteiro as funções de Primeira-Dama e de receber um salário? Carlos, eu acho que a questão não está bem colocada, Carlos. Aqui não se trata de concordar ou não concordar. Não se trata de concordar ou não concordar. Eu tenho muito respeito pela Presidência da República, pelo Sr. Presidente, pela doutora Débora Carvalho e pelo chefe da Casa Civil, o doutor Jorge. Tenho respeito por todos eles, mas o que está em causa aqui, Carlos, não é a opinião de ninguém. Nós estamos no Estado de Direito. O Estado de Direito não funciona com base em opiniões. É com base na lei. Aquilo que eu lhe pergunto é, onde é que está na lei em Cabo Verde que a Primeira-Dama é exercida em regime de exclusividade? Que há esta figura de Primeira-Dama na lei cabo-verdiana? Não há, Carlos. Se não há, e se estamos de acordo que deve ser assim, então a lei deve ser alterada. E quem tem o poder para alterar a lei, não é? É o Parlamento de Cabo Verde, Carlos. Só depois do Parlamento alterar a orgânica da presidência, e se alterar, eu não sei se vai alterar, e se alterar, porque o poder é do Parlamento, o Parlamento é um órgão plural, só depois disso é que nós poderemos, digamos, processar em conformidade com o quadro legal aprovado. Doutor Olavo Correia, mas convenhamos... E não em conformidade com a opinião de A, de B, de C ou de D, independentemente da função que a pessoa exerce, porque felizmente vivemos num Estado de Direito. Mas convenhamos que este dossiê já se arrasta... Convenhamos que este dossiê já se arrasta há muito tempo, desde maio de 2022, e segundo o chefe da Casa Civil, isto tem condicionado também o funcionamento da Presidência, que não pode até avançar com o PCCS, um plano de cargos, carreiras e salários para o pessoal da Presidência. Isso bloqueia a Presidência. Não, Carlos, não vamos confundir as duas coisas. A Presidência tem funcionado desde há vários anos com o quadro legal em vigor. Então, o presidente Jorge Carlos Fonseca funcionou de forma bloqueada, o presidente Pedro Pires também não exerceu o seu cargo com dignidade, e na altura quem era o chefe do governo. Portanto, o quadro legal que está em vigor, Carlos, está em vigor desde 2007. E todos os presidentes da República que exerceram os seus mandatos exerceram-no com dignidade. Portanto, nós não podemos dizer que, pelo facto de lei orgânica não ter sido aprovada, que o Presidente da República não está a exercer o cargo com dignidade. Não, então os outros que exerceram o cargo não exerceram o cargo com dignidade. Por que a lei não foi alterada até agora, não é? Por que a lei não foi alterada até agora? Não é? E, portanto, podia ter sido alterada também no mandato dos governos anteriores. Portanto, Carlos, não. Eu acho que não podemos confundir as duas coisas. Uma coisa é alteração da orgânica da Presidência, que é um comando parlamentar em exclusivo, ok? E, como eu disse, eu volto a repetir, eu tenho respeito pelas opiniões da Presidente da República, enquanto ministro, enquanto cidadão, aquilo que ele entende, como deve ser exercida a função da Primeira-Dama. Mas, infelizmente, Carlos, ou felizmente, em Cabo Verde, não são as opiniões dos órgãos de soberania que contam, é a lei. Portanto, se há essa opinião, a opinião deve ser transformada numa proposta, a proposta deve chegar ao Parlamento, o Parlamento deve aprová-la, e só depois é que nós devemos processar em conformidade. Caso contrário, tem de se manter a lei orgânica em vigor desde 2007, Carlos. Isso, acho que está muito claro. A outra questão agora é a opinião sobre se nós queremos uma Primeira-Dama em Cabo Verde que deve exercer a sua função a tempo inteiro em regime de exclusividade, os regimes de incompatibilidade, a remuneração
que ela deve ter em caso do regime de exclusividade, ou se devemos manter o quadro legal em vigor de forma aperfeiçoada. Mas esta decisão é do Parlamento, Carlos. Senhor Vice-Primeiro-Ministro, muito bem. E temos que aguardar serenamente, é claro, também com sentido de responsabilidade e também de celeridade, mas aguardar serenamente que o Parlamento debruce sobre esse tema e tome uma posição. E em função disso, pronto, depois todo o quadro legal será ajustado em função da aprovação que vier a sair do Parlamento. E neste momento, Sr. Vice-Primeiro-Ministro, estão a decorrer as inspeções da Inspeção-Geral das Finanças, depois uma auditoria do Tribunal de Contas. Bom, o Presidente da República já disse que se concluir que a atribuição desse salário é ilegal, far-se-á devolução para o Governo. Esta questão fica arrumada enfim, concluir que é ilegal e essa devolução, a solução fica arrumada. E já agora pergunto-lhe também se este caso não está a beliscar as relações institucionais entre o Governo e o Presidente da República. Carlos, sobre as relações institucionais entre os dois órgãos, falará o Primeiro-Ministro de Cabo Verde, o Dr. Luís Correia Silva. Portanto, eu não tenho competência nem poder para falar sobre esta matéria. Tenho as melhores relações do ponto de vista do Ministério das Finanças com a Presidência da República, não é? E nós temos conseguido soluções interessantes no plano financeiro para garantir o bom funcionamento da Presidência da República, e tenho tido boas relações com o chefe da Casa Civil, e temos conseguido soluções adequadas para a Presidência da República. E felizmente, acho que assim que deve ser, porque estamos a falar da Presidência da República de Cabo Verde, um órgão de soberania que deve merecer, seja no plano institucional como no plano pessoal, todo o nosso respeito, todo o nosso carinho e toda a nossa admiração. Quando este tema, Carlos, como eu disse inicialmente, eu não gostava de estar a falar deste tema. Quanto mais cedo fecharmos esse tema, melhor para todos. Mas deixa-me só perguntar-lhe, quando é que o Governo tenciona enviar para o Parlamento essa proposta de nova orgânica da Presidência? Carlos, já lhe disse que esta matéria não está na minha alçada. Eu já tenho responsabilidades suficientes. Eu sou Ministro das Finanças de Cabo Verde, não sou nem Primeiro-Ministro, nem Ministro da Presidência. É Vice-Primeiro-Ministro. É Vice-Primeiro-Ministro. Eu não sou nem Primeiro-Ministro, nem Ministro da Presidência. Portanto, essas questões, como já disse, por respeito que nós temos à Presidência da República, devem ser colocadas ao Sr. Primeiro-Ministro e, eventualmente, a Sra. Ministra da Presidência do Conselho de Ministros. Eu, enquanto Ministro das Finanças, gostava que esse tema fosse clarificado. Eu, quando, em função do pedido, mandar fazer a inspeção em nome do Governo, eu disse, quando me perguntaram, fizeram muitas questões, eu disse, não, vamos deixar, essa é uma questão tranquila, far-se-á a inspeção, em função do resultado da inspeção, far-se-ão as correções, vamos deixar que as instituições funcionem, vamos evitar, até eu utilizei essa expressão, vamos evitar os ruídos, porque todas essas fundamentações que todos os dias estão a vir para a comunicação social apenas condensam o ruído. A gente começou com o tema da requisição, passamos pelo Instituto dos Diplomatas, depois pela Instituto da Primeira-Dama, agora estamos a atingir o Governo. Muito bem, senhor. Apenas adensam os ruídos e não faz sentido. O que é Ficam então estes esclarecimentos. Nós sermos serenos, deixar as instâncias de controle funcionarem e, em função disso, repormos a normalidade para que Cabo Verde continue a funcionar num quadro de cumprimento das leis e das demais disposições. Ficam então estes esclarecimentos. Um bom funcionamento institucional entre todos os órgãos de soberania. Muito obrigado. Nós é que agradecemos pela sua disponibilidade e pelos esclarecimentos também que trouxe aqui ao Café Central em relação a esta questão, essa proposta de nova orgânica da Presidência da República e a decisão da Presidência da República de avançar com uma retribuição à Primeira-Dama para exercer a tempo inteiro essas funções. Olavo Correia, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças, esteve connosco a partir de Ilha de San Nicolau via WhatsApp. Já ouvimos